Ei, gente, estou aqui de novo. Vamos começar. Hoje o nosso assunto, ainda literatura, quinhentismo. Ó, o próprio nome já nos ajuda, né? Quinhentismo vem de nada disso, não é de 400 não, é de 500. Então, 1500. Então, vamos lá. O que aconteceu no ano de 1500? Quem se lembra? Isso aí, descobrimento do Brasil. Muito bem. Então, poxa, o Brasil estava nascendo. Quando uma criança nasce, qual é a primeira ação, geralmente, do pai? Porque a mamãe está lá no hospital. O que geralmente o pai faz? Isso, vai registrar o menino. Então, nesse registro, o que tem no registro de vocês? Ah, tá, o nome do pai, o nome da mãe, o nome do avô, o nome da avó, o dia que nasceu, até a hora do nascimento, né? E lá no hospital tem aquele livro de registro, onde fica tudo marcadinho. Daqui a 100 anos, não é a minha idade não, lógico, né? Mas o que acontece? Eu vou ao hospital e lá tem registrado o nascimento daquele menino, naquele dia, naquela hora. Então, 1500, o que vai acontecer? Bom, esse período é também chamado de literatura de informação ou literatura informativa. São manifestações literárias ocorridas no Brasil apenas no século XVI, certo? A gente não vai falar que é uma escola literária, lembre-se disso. Nós falamos que o humanismo foi um período de transição. Aqui nós vamos dizer que não foi uma escola literária porque, na verdade, ninguém estava querendo fazer arte. Como eu disse a vocês, do mesmo jeito que se nasce uma criança registra, eles estavam querendo registrar o que eles estavam vendo, o que estava acontecendo naquele primeiro momento com a chegada deles, os portugueses, tá? Aqui ao Brasil, né? Então, foi um período que corresponde à introdução da cultura europeia no Brasil. Não foram os portugueses? Então, quando eles chegam, eles têm de anotar, registrar tudo que eles viram, tudo que eles fizeram naquele primeiro momento e mandar para o rei, porque, afinal de contas, ele queria ficar informado de tudo que estava acontecendo, né? Então, não corresponde ao estilo literário, porque não tinha cunho artístico nenhum. Era mais informação, porque D. Manuel queria saber, né? Então, nesse momento, esse 1500, o que estava acontecendo no mundo, né? As grandes navegações, que nós já falamos, elas começam e aí continuam desenvolvendo. É a chegada que a gente aprendeu lá quando era pequenininho, das naus portuguesas aqui na costa brasileira, lembra? Santa Maria, Pinta e Nina. Eu me lembro de quando eu estava na 4ª série. Então, era um novo mundo. É uma visão de que essa terra era um paraíso. Aqui tudo era lindo, muita água, muita madeira, muito verde. Não tinha ninguém, né? Tinha os índios que não seriam empecilho na vida deles. Então, a visão helênica do português era de que isso aqui era um mundo paradisíaco, um mundo paraíso, né? E aí foi o primeiro contato do colonizador branco, Nova Terra, e ao povo que aqui estava, que eram os índios. Então, o início do processo de colonização dos portugueses na Nova Terra. Bom, qual foi o tipo, como eu já disse a vocês, literatura informativa? Leva o nome de literatura porque o que é escrito é literatura, né? Lá na faculdade vocês vão falar, estou fazendo uma revisão literária, porque você está lendo algumas coisas, sobre algum assunto. Então, a literatura informativa é exatamente isso. Ela tinha como objetivo informar ao rei de Portugal tudo que eles viam, tudo que eles presenciavam nessa nova terra. De início foi isso daí. Então, aconteceram 2 tipos de literatura nesse período, que foi, no primeiro momento, a literatura de informação e, no segundo momento, a literatura de catequese. Então, vocês olhem aqui as imagens, eles chegando, né? Aí vendo aqui logo esse povo, e aí ficando já fincada a cruz,
celebrando a primeira missa, vocês sabem disso, a história muito mais que eu. Bom, essa literatura de informação também foi chamada de literatura dos viajantes. Qual era a produção desse período? Eram os relatos de tudo que eles viam, de tudo que eles descobriam, daquilo que era novo para eles, ou até mesmo que já era velho, né? Era registrados tratados que eram feitos, cartas, diários, com estrutura descritiva. Vocês já sabem o que é uma descrição, né? Retrato falado daquilo que eu estou vendo. Então era isso que eles faziam. Tudo que eles escreviam era bem descritivo. Assim, descreviam pormenores para que o texto ficasse bem original e bem verdadeiro. Os autores desses textos eram escrivãos, eram aventureiros, religiosos, historiadores que vinham nas navegações e os próprios navegadores. Quem foi o melhor representante para nós aqui na nossa literatura? Foi Pero Vaz de Caminha, porque ele foi ele foi escolhido pelo rei para ser o escrivão o escrivão da frota e narrar tudo, escrever tudo que ele visse. Então ele era escrivão, por isso que eu estou falando, ele não era nenhum poeta. Ele estava ali com a incumbência de escrever tudo que ele visse. E aí ele ficou sendo o nosso representante, né? E aí nós temos outros nomes para vocês olharem. Mas Pero Vaz de Caminha você não vai esquecer. E o objetivo, então, desta informação era relatar a experiência de conhecer novos lugares, a natureza, os alimentos, descrever os povos, os costumes e os rituais. E aqui no Brasil, então, eles fizeram isso. Descreveram a terra, como era, a quantidade de madeira que tinha. Não se esqueceram de dizer que havia muita água. Chegaram até a dizer para ele que aqui, em se plantando, tudo se dava, né? Por quê? Porque era uma terra fértil, uma terra com muita água, o terreno, né, bom. Então dava essa impressão de que seria um lugar mesmo de muita riqueza. E os índios que eles descreveram como eles eram e se comportaram. Então, os principais registros dessa época para nós, brasileiros, né, foi a carta a D. Manuel sobre o descobrimento e Diário de Navegação de Pero Lopes de Souza, que foi escrito em 1530, Tratado da Terra do Brasil, escrito por Pedro de Magalhães, 1576, e a História do Brasil, que foi o Frei Vicente Salvador, em 1627. Foram os registros, né, que ficaram marcados. Aqui nós temos a imagem da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei D. Manuel, o venturoso, né? Só um pedacinho aqui, ó. Todos andavam rapados até por cima das orelhas. Pensa no índio. Tá vendo como ele descreve? Então, aqui tudo raspadinho, né? Assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Então, eles tinham sobrancelha. Traziam todos a testa, fonte a fonte, tinta de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. E ele vai descrevendo tudo que eles veem, tudo que eles observam, eles vão dando a notícia para o rei. Então tá aí a carta, o Hans, né? E além da literatura de informação, que foram esses textos, vão revisando, texto para narrar os acontecimentos de quando eles chegaram ao Brasil. Eles quem? Os portugueses. Quem escreveu? Pero Vaz de Caminha. Ó, gente, já estou ficando meio doida mesmo. Pero Vaz de Caminha. E ele escreveu para quem? Para D. Manuel, né? Então, além dele, vocês sabem também, nas aulas de história, a professora já falou muito disso, professor, sobre a função dos jesuítas no Brasil. Então, eles vieram com a frota aí, né, portuguesa, com o intuito, com o objetivo de catequizar os índios. E aí, eles fizeram também esse outro papel de escrever, de produzir poemas e peças teatrais, mas com um objetivo, com uma intenção, catequizar, né? Então tá aqui, ó, converter os índios ao catolicismo. Era isso que eles queriam. E aí eles faziam aqueles poeminhas simples, uma linguagemzinha bem simples, tá? Mesmo para quem eles estavam escrevendo, né? Para os índios.
Então tinha de ser uma coisa bem singela mesmo. E as peças teatrais também, mas não era nada para entretenimento, era com o objetivo de catequizar. Então, os principais representantes, Padre José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega. E aí nós temos a nossa imagem, né? E José de Anchieta, ele foi um apóstolo e poeta. E vocês sabem que ele esteve no Espírito Santo, onde ele morreu, né? E assim nós terminamos o nosso conteúdo, o quinhentismo no Brasil. Você vai falar, nossa, pouquinho, né, pequenininho? Porque eles chegaram, escreveram a carta, ficaram anotando. Então essa foi a literatura de informação. E aí os jesuítas vieram com o intuito de catequizar, produziram suas obras, que vocês vão ler no livro, que os poeminhas deles escritos, e era essa a intenção deles. Porque agora os nossos jovens já saem do Brasil para estudar lá fora e vão ter contato com um novo tipo de arte que trará um modelo para cá, tá? Até a próxima, beijo!